Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone, também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Bem, bom dia, ouvintes da Nova Difusora. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos. Um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, que traz sempre um assunto de muito interesse para você, ouvinte. Não só para você, ouvinte, mas para você também adepto às redes sociais, porque além de ouvir aqui, você também pode nos assistir pelo Facebook, que é o Facebook/Unifiel. E ali você pode dar suas opiniões, deixar sua mensagem, mandar aquele abraço para nós. O programa hoje tem no técnico de som o Edton de Andrade, a supervisão técnica do Miguel Jacques e a sempre competente presença da nossa jornalista Raquel Duarte, que faz todo o conteúdo, produz todo o conteúdo para nós. Eu sou Júlio Rezende e vou apresentar esse programa aqui das 11 ao meio-dia, sempre de segunda a sexta. E para falar de um assunto bem interessante hoje, aliás, teremos dois assuntos muito interessantes hoje. Vamos falar sobre uma profissão muito bacana, que é o secretário executivo ou a secretária executiva. Além desse tema, falaremos também sobre ambiente de trabalho profissional, que vocês sabem que as empresas têm buscado melhorar ainda mais o ambiente de trabalho profissional, porque isso certamente melhora a qualidade do produto que está sendo produzido ali. Bom, para falar sobre esses dois temas, nós trouxemos aqui hoje a nossa especialista em ambiente profissional, a Cristiane de Cássia Costa, que é a Cris Costa. Muito bom dia, Cris. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. A Cris é formada em secretariado executivo, também tem especialização em assessoria executiva com didática no ensino superior pelo Unifiel. A Cris também profere palestras na área de ambiente de trabalho, não é isso mesmo, Cris? Isso, postura e etiqueta profissional. Postura e etiqueta profissional, olha que coisa bacana. As empresas realmente estão melhorando a sua maneira de tratar o colaborador, porque hoje não se fala mais funcionário, né? Hoje é o colaborador, né? Cris, eu vou fazer um textinho aqui agora, vou ler um texto a respeito da tua profissão. Vamos ver se está tudo de acordo, tá? Certo. Olha, falar sobre secretário executivo. Os estudiosos em etimologia e linguística acreditam que a palavra secretário surgiu da palavra em latim secretarium, a qual significa lugar retirado ou conselho privado. Porém, outros especialistas nos dão conta da existência da palavra secretum, cuja tradução do latim seria retiro, audiência secreta. É isso mesmo, Cris? Isso mesmo. Na época antiga, os egípcios usavam essa pessoa para auxiliá-los nas tomadas de decisões, e essa pessoa ela precisava ter o domínio do sigilo. Né? Então, daí que vem o secretum, né? De segredo, de secreto mesmo, né? Bom, não dá para precisar uma data específica para o surgimento da profissão do secretário ou da secretária, embora alguns estudiosos estimem que ela deva ter sido iniciada no Egito por volta do ano 500 a.C. Porém, sabe-se que os escribas foram os primeiros secretários da história da humanidade, pois eles dominavam a escrita, o que era raro para aquela época. Então, eles faziam contas, classificavam os arquivos e redigiam as ordens emanadas de seus superiores. Exatamente, foi lá mesmo que surgiu a nossa profissão. Quer dizer, 500 anos antes de Cristo, o secretário já estava presente. Agora, falando agora da nossa civilização mais moderna, mais contemporânea. Após a Segunda Guerra Mundial, o cargo de secretário tomou outra dimensão, pois o mercado de trabalho abriu suas portas à mão de obra feminina, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso ocorreu em função da escassez de funcionários masculinos que estavam nos campos de batalha, na guerra, né? Isso. Os quais foram direcionados para os campos de batalha, isso mesmo. E no Brasil,
No Brasil, o fenômeno ocorreu nos anos 50, com a chegada das empresas multinacionais, onde se exigia que as secretárias conhecessem as técnicas de datilografia, taquigrafia, organização de arquivos, anotações de recados e atendimento telefônico. Ô Cris, fala um pouquinho então, o que é ser uma secretária executiva hoje em dia? No princípio, a secretária realmente ocupava essa função, que era uma função mais básica, que ela ia desenvolvendo um trabalho meio que complementar para a chefia, poder estar no domínio do comando e ela poder fazer as atividades paralelas. Sim. Hoje em dia, o secretário executivo, a secretária executiva, a posição do secretário executivo, ele já ocupa uma função onde ele tem mais comando também, né? Como é uma função multifacetada, então a secretária executiva, ela está preparada para atuar em várias frentes de trabalho. Então, ela é preparada no secretariado executivo para comandar um escritório, para organizar, programar e atuar em reuniões. Ela é organizadora de eventos, ela é comunicadora, porque também ela faz a parte anterior ao seu executivo. Uhum. Porque nesse momento, os executivos eles precisam de um filtro, porque ele não tem o tempo e nem agenda para atender todo mundo. Então, hoje, a secretária ela já faz esse papel de ter conhecimento e domínio da empresa, da instituição onde ela trabalha, para poder atender, ser essa linha de frente antes do executivo maior. Ela ainda detém os segredos da empresa, porque eles são passados pelo executivo, pelo dono, pelo proprietário, pelo diretor ou pelo presidente da empresa. Ela é de estrita confiança da presidência ou da diretoria, vamos dizer assim, e ela tem essas funções de agir, talvez como interlocutora da presidência, da diretoria, com o restante dos servidores e representar a empresa também, não é isso? Isso, sem dúvida. Então, como ela está na linha de frente desse executivo, para ela poder ter essa frente de comando, dela poder fazer essa linha de separação do que é imediato, do que não é imediato, Sim. Quem entra na agenda, quem não entra na agenda, ela precisa ter conhecimento das coisas. E ainda ela mantém o apoio a esse executivo. Então, realmente, ela sabe de tudo, ela sabe de muita coisa. Então, a postura desse profissional, acima, assim, todas as funções tem que ter, mas a dela, a ética, é uma frente muito importante, né? Ela tem que ser uma pessoa muito ética, e porque ela detém mesmo segredos. Então, ela detém o sigilo, é parte de um dos requisitos para essa função. Fora a postura, porque ela acaba sendo um cartão de visita. Então, ela acaba tendo que ter uma postura com uma etiqueta refinada. Claro. Né? Ela tem que ser uma pessoa onde ela realmente saiba lidar com as pessoas e de todos os níveis. Porque ela está representando a chefia maior de uma empresa, ela está na cabeça, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Realmente ela está nessa representação, e aí ela tem que ser um profissional polido, um profissional equilibrado, um profissional que domine tem inteligência emocional, né, para ela poder estar na frente desse trabalho. É uma função que, para mim, ela vem pontuar e completar para que as coisas deem certo. Porque como ela faz esse intermeio entre o operacional e o comando superior, é ela que está nessa meio onde faz o intercâmbio de informações para que as coisas deem certo, né? E fora outros domínios que ela tem, de redação, de relatórios e todas essas questões, né? Como é a formação? O que é preciso para se formar em secretário executivo? É apenas um curso superior de secretário ou tem outras formações que o indivíduo pode adquirir?
A graduação em secretariado executivo, ela é muito importante, né? Porque, assim, no mercado atualmente, nós vemos muitas pessoas... Existe curso técnico? Não, de secretário? Existe o técnico, curso técnico e o superior. Certo. Né? Então, no momento, atualmente, a gente vê no mercado de trabalho muitas pessoas atuando como secretária com formações diversas. Então, na formação de administração, de gestão, de várias áreas de RH, várias vezes ela acaba ocupando a função de secretária, por algum motivo, dentro da empresa, acaba ocupando esse cargo. Agora, porque nem para mim, que sempre fui secretária, então assim, a minha formação primeira foi técnica em secretária executivo em 81. Quando a função ainda não era registrada, não era uma profissão registrada. Não era reconhecida como profissão. Pelo Ministério do Trabalho. Então, eu me formei lá, traz um curso técnico. Nesse curso técnico que eu fiz de secretário, eu já percebi a diferença. E sempre foi o que eu quis. Né? Eu já percebi a diferença ali. E então, foi muito bom, foi muito importante, eu atuei muito naquela área. Naquele momento, um curso técnico já era um diferencial para as pessoas. Então, assim, eu fiz técnico em administração de empresa, colegial, técnico em administração de empresas, e fiz esse curso técnico, especialização técnica de secretariado. Aí eu já senti a diferença. Porque eu tinha o domínio da administração, mas o secretariado me trouxe pontuações. Né? Como se colocar no ambiente de trabalho, né? Essa função de ser uma linha de frente, de você ter uma recepção mais refinada, né? Atendimento telefônico, todas essas questões, eventos, organização, você saber fazer um cerimonial de evento e tal. Eu vim trabalhando, né, com essas formações técnicas, até que chegou um momento em que eu consegui fazer a graduação em secretariado executivo no Unifiel mesmo, porque eu já atuava no Unifiel. Certo. Já trabalhava no Unifiel. Lá, fazendo o curso superior, eu senti a importância da qualificação, de você ter uma qualificação ali, pontual, gradual, de superior, que realmente te prepara para estar na função. E aí, eu também fiz a pós-graduação em assessoria executiva. Ah, sim. Então, você foi além, então. Eu fui além. Então, assim, nessas duas preparações que eu tive, foram muito importantes. Elas me dão conteúdo suficiente para atuar na área com segurança. E sem contar que a secretária, ela precisa ter uma língua a mais. Ela precisa ser bilíngue, pelo menos. Que é um curso que ela tem que fazer fora. Sim, exatamente isso que eu ia te perguntar, porque hoje em dia o mercado de trabalho, claro que as multinacionais, a globalização, dificilmente uma empresa vai trabalhar só aqui no Brasil, ou não vai manter relação com outros países, né? Então, você acha que o inglês seria a língua correta para se fazer hoje? Sim, a globalização, ela leva o inglês a todas as partes do mundo. Certo. Então, o inglês, ela vai te dar uma condição de você atuar em várias áreas do mercado, né? Seja farmacêutica, química, pecuária, bancária, porque é uma língua universal, certo. Né? O inglês. Agora, uma secretária que ela consegue ter o inglês e ter uma língua a mais, ela vai ser um diferencial para aquelas empresas da área. Por exemplo, o alemão é uma língua bastante interessante. Eu até comecei a fazer o alemão, mas não continuei. Não tive condições de continuar. Então, assim, só que ela vai te situar numa área específica. Vai te limitar, até um certo ponto limitar, né? Isso. Agora, se você tem o inglês e o alemão, seu currículo é muito mais valioso, muito melhor, né? Ou o alemão, o inglês e o francês, que também são mais... Vai te situar num ponto específico. Ok, 11 horas 14 minutos, esse é o Unifiel 60 minutos. Ô Cris Cássia, qual que é o perfil de uma pessoa que deseja
ser secretária executiva? O que ela precisa ter? Quais os atributos intelectuais, as vontades, os desejos que ela precisa ter? Vamos pegar aí um rapaz ou uma garota que está cursando o ensino médio, que tem essa vontade de ser secretário executivo. Qual é o perfil? O que o mercado de trabalho vai requisitar dele para que ele seja um bom secretário executivo, uma boa secretária executiva? O perfil da secretária, né, para você assim ser uma carreira que você almeje estar naquele lugar, eu falo assim, eu sou uma pessoa que gosto de fazer dar certo. Então, a secretária, para você querer essa carreira, você precisa saber que assim, você precisa querer fazer dar certo. Então, é uma carreira que você vai estar recebendo uma ordem superior, e você vai ter que transmitir essa ordem superior para o subalterno de forma clara, específica, e que ela chegue para ser atendida com vontade, com empenho. Uhum. Então, você tem que ser uma pessoa que você tem que ter domínio das suas emoções. Ah, sim. Você tem que ter autodomínio das suas emoções. Porque você acaba influenciando. Se você recebe uma ordem superior. Por mais que você discorde daquela ordem superior, você pode até, se você tiver um nível de intimidade com o seu superior, você pode discutir com ele. Olha, eu não estou de acordo por causa disso, eu acho que deveria ser dessa forma, e eu até sugeri uma função diferente. Mas você não pode transparecer a sua emoção. Porque por mais que você esteja em desacordo com aquilo, você não pode deixar que o seu subalterno, né, que o subalterno daquela diretoria, daquela ação executiva, receba isso. Uhum. Então, eu acho assim, precisa gostar de ter uma postura polida, porque você precisa ter uma postura polida. As pessoas acham que a secretária é simplesmente um ser subordinado e ela vai ser o resto da vida subordinado. Todos nós, né, somos subordinados a alguém. Sim. Mas ela não é um ser que simplesmente atende ordens. Pelo contrário, porque ela tem que receber essa ordem, ela vai esquematizar essa ordem, ela vai visualizar aquilo, ela vai ter que ter um plano de ação para aquela ordem superior que ela recebeu, e organizar isso de forma que ela consiga que as pessoas que vão atuar naquela ação façam da melhor forma possível. Por exemplo, o seu diretor, o seu presidente vai chegar para você, nós temos um evento marcado para o dia 23 de julho, ou seja, você tem mais ou menos um mês para preparar. Não é simplesmente esta ordem que ele vai te dar, faça o evento. Como é que você vai planejar tudo isso? Quais são as pessoas que você vai utilizar para fazer isso, né? Você vai contratar empresas de fora, então você tem que organizar tudo. A partir de uma ordem que você recebeu, você tem que começar a dar outras ordens, não é isso? Exatamente. Então, assim, você tem que receber a ordem, você tem que planejar essa ordem, você tem que organizar essa ordem e você tem que executar. Né? Então, você está à frente do planejamento, da organização e da execução. E por quê? Porque nós, secretárias executivas, queremos fazer dar certo. Então, para dar certo, você tem que atuar dessa forma. Ô Cris Cássia, você tocou num assunto que me fez recordar outro. Você tocou no assunto emocional, que a pessoa tem que ter um preparo emocional. Eu me lembrei de uma coisa, que durante todo o século XX, até os anos 60 mais ou menos, como é que você media a inteligência de um ser, de um funcionário, de quem quer que fosse? Você media através do QI. Então, se ele tivesse uma inteligência com a razão, né, se ele soubesse resolver problemas, equações, ele tem um QI alto. Nossa, então, para a empresa, isso é ótimo. Ele vai lá e vai resolver problemas. Mas esqueceram-se de medir a emoção da pessoa, porque a pessoa ela pode ser muito boa na razão, mas quando se fala em trato emocional, trato com outras pessoas, muitas vezes o gênio não consegue ter uma relação boa com as outras pessoas. E aí a empresa passou a exigir também daquele colaborador, daquele funcionário, a inteligência emocional. Não é isso? Isso. Júlio, inclusive tem uma pergunta aqui no Facebook, já para a Cris, da Simone Rocha.
Ela está perguntando, referente à inteligência emocional, como lidar com diferentes humores, inclusive o humor do chefe. Como lidar com isso no ambiente de trabalho. Um abraço aí para Simone. Obrigado, Simone. E aí, Cris? Obrigada, Simone. Então, esse é um dos fatores que cai na função da secretária, né? Eu nunca esqueço que quando eu fiz meu curso técnico lá em 81, uma professora que estava falando sobre relacionamentos, ela falou assim, a secretária, ela é uma pessoa que só tem emoções mornas. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou ter emoções mornas, né? Aí ela falou assim, mornas, porque assim, você não precisa, não adianta você não pode ter alegrias extremas, você não pode ter tristezas extremas e você não pode ter raiva extrema. Então, você é morna. Então, realmente, as pessoas, elas vêm com o humor delas. E a secretária, ela precisa ter noção que essas emoções são da pessoa. Ela não pode deixar que essa emoção invada ela. Então, você tem que criar um muro transparente, uma barreira transparente, onde até aqui invade, daqui para cá não. Então, qual seria isso? Até aqui, no dia a dia, o meu chefe pode ter o humor que ele quiser, porque é dele. O meu humor vai estar sempre no meu nível. Quer dizer, tem que haver essa separação, né, Cris? Você não pode entrar no humor da pessoa. Ela tem o dela. Se ela tá ruinzinha naquele dia, não entre na faixa vibratória dela, vamos dizer assim, né? Tem que ter um filtro, né, para conseguir administrar todos os humores. Isso. E uma dica que eu daria aqui nessa questão é assim, a pessoa, a secretária, né, no caso nós estamos falando do profissional secretária, mas vamos falar de um profissional no nível geral. Né? Uma coisa muito importante para ele ter esse domínio, né, criar essa barreira transparente, é ele ter certeza de quem ele é. Então, as pessoas realmente, elas não têm a inteligência emocional para poder estar, porque realmente o mau humor no ambiente de trabalho, ele não cabe. Infelizmente, algumas pessoas não sabem disso. Sim. Né? Ele não cabe, porque ali é o seu ambiente de trabalho. Ali você está em equipe, você está com outras pessoas ao seu redor. Não é na sua casa, onde você tem um reduto íntimo, que o seu humor, bom ou ruim, é seu, é ali, infelizmente. Você também vive com família, não deveria ser. Mas é aceitável, pelo menos você tem um lugar íntimo. No ambiente de trabalho, ele não caberia. Se acaba existindo, é porque essa pessoa não tem domínio da inteligência emocional. Então, eu vou ter o domínio da inteligência emocional. Então, eu sei a profissional que eu sou e o mau humor dela não tem a ver com a minha pessoa. Então, eu vou continuar agindo da minha forma. Então, a minha postura, ela não pode variar conforme o humor da pessoa que está trabalhando comigo. Então, se tem uma pessoa extremamente extrovertida, que também o excesso não é bom, uma pessoa extrovertida demais no ambiente de trabalho, não é bom. Então, assim, como profissional secretariado executivo, também eu não vou me influenciar por aquilo, porque eu tenho que ser morna. Não é exatamente isso, não. É a nossa postura. Então, você tendo a certeza do profissional que você é, você sabe. Quais são as dicas para as pessoas desenvolverem melhor sua inteligência emocional? Como lidar com isso? Então, uma das dicas que eu dou é o autoconhecimento, né? Sim. Então, assim, as pessoas normalmente, eu aprendi isso, por isso que eu vou passar para vocês, né? Eu aprendi numa terapia que eu fiz que eu não me observava, mas não é que eu, Cristiane, não me observava. Normalmente, as pessoas não têm o costume de se observar. A gente observa o outro, mas a gente não tem o costume de se observar. Então, isso é uma dica importante. Você começa a observar no seu dia a dia, principalmente naquele dia em que você está muito mal. Você acha que você não vai suportar aquela carga do dia, se observe. Por quê? Porque, às vezes, ou aquela carga pesada do dia está sendo reflexo da sua postura, você está agindo, talvez você esteja com um problema, você esteja abatido por alguma coisa, você está refletindo aquilo, e o ser humano que está recebendo só está refletindo a sua posição. Ou então, você está absorvendo as situações do ambiente. Certo.
Então, quando você se auto-observa, você começa a dominar as suas posturas, né, emocionais. Em consequência do domínio da sua postura emocional, você acaba tendo domínio da sua postura profissional. Que é onde eu entro num ponto que, assim, você vê muitas pessoas que têm um QI elevado, então, tecnicamente, ele é muito preparado para o mercado. Isso. Só que, profissionalmente, ele não alcança o sucesso. Por quê? Porque ele não tem inteligência emocional. Então, profissionalmente, ele é aquela, sabe, até aquela brincadeirinha que rodou no Facebook, no WhatsApp, aquela mensagenzinha, mas você cobrou, sei lá quantos R$1.000 para vir aqui apertar um parafuso? Não, para apertar o parafuso é R$100, para saber qual parafuso é 2.000. Exatamente. Então, de 3.000, 5.000. Só que, assim, essa pessoa, nos anos 60, como você disse, ela dominava o mercado. Porque ela era a única que sabia o parafuso que era para apertar. Isso. Hoje, o mercado, ele tem muitos profissionais, né? Ainda a formação superior não é abrangente, mas ela é atualmente muito mais acessível. Então, o preparo técnico, nós temos de muito mais pessoas para saber o parafuso que apertar. Então, às vezes você não tem uma pessoa que aperte perfeitamente aquele parafuso. Mas entre a pessoa que aperta o parafuso e tem inteligência emocional, domínio pessoal, e a pessoa que aperta perfeitamente o parafuso, mas ela não tem o menor domínio das suas emoções, você fica com a segunda opção. E é onde a pessoa perfeita, tecnicamente, não alcança o sucesso no mercado. Muito bem, 11h26, esse é o Unifiel 60 Minutos, falando aqui um pouquinho hoje sobre secretário executivo. Ô Cris, como é que está o mercado de trabalho hoje? Existe ainda várias vagas? O mercado assimila ainda profissionais secretários executivos? Então, o profissional de secretariado executivo, ele tem a função e o registro da função, que é ter o CRT. Certo. Então, muitas empresas, elas trocaram o nome de secretário executivo para assessor executivo, assistente executivo, e acaba abrindo a busca do mercado para profissionais com várias outras formações. Entendi. Né? E o mercado, ele para todas as funções, não só para o secretário executivo, está cada vez mais exigente, então o profissional tem que estar sempre melhor preparado. O que eu digo é assim, o profissional de secretariado executivo, ele tem uma formação administrativa similar ou próxima dos outros que têm formações em outras carreiras, com um plus na carreira, senão não seria uma carreira diferenciada, né? Seria como todas as outras, que é essas várias outras questões, que é você poder ter domínio sobre criação, elaboração e organização de eventos, ele tem uma postura de recepção, ele é preparado para fazer uma recepção desde uma pessoa comum até uma alta autoridade, uma celebridade, uma autoridade, né? Ele é preparado para isso. Ele é um profissional que ele é preparado para ter, para fazer a interface entre todos os setores, né? Entre os líderes, entre os subalternos, entre todas essas áreas. Então, ele tem um preparo na sua carreira, no seu estudo, ele é preparado para isso, né? Esse é o que faz o profissional de secretariado executivo ser diferente, porque quando ele é buscado no mercado com essa formação de um profissional que ele tem uma formação, por exemplo, de administração de empresas, né? Não desmerecendo nenhuma pessoa que ocupa essa função com essa formação. O que, assim, eu diria nesse momento, assim, que esse profissional também de administração, no decorrer da carreira, ele pode ter buscado esse aperfeiçoamento, né? Como também, assim, eu vejo profissionais da área de eventos atuando também na área de secretariado. Ele tem essa preparação. Busca o quê? Você estando ocupando
a função de secretária, você ter o interesse em buscar esses aperfeiçoamentos para você se tornar realmente um profissional completo na área de secretariado. Muito bem, 11h29, este é o Unifiel 60 Minutos, nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, Cris, nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho, que é uma coisa que as empresas estão exigindo bastante hoje. Um rápido intervalo e já voltamos, pessoal. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho, a casa retorna. E nós estamos de volta, né, Manuel? Na Nova Difusora. A partir das 6 horas da manhã, prepara um cafezinho quente para nós e estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade todo o teu calor, mataria a sede deste locutor. Olá, ouvintes da Nova Difusora. Aqui quem fala é o Wellington de Andrade. Acompanhe meu programa de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. Músicas, prêmios e a sua participação. Programa Wellington de Andrade, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dia 14 de julho, às 9 horas da manhã, Marcha para Jesus. Osasco vai parar para adorar o Senhor Jesus. Saída, Praça do Samba, quilômetro 18. Realização, Conselho de Pastores da cidade de Osasco. Grande Marcha para Jesus 2018. Venham e participem. Apoio Rádio Nova Difusora, cada dia mais perto de você.
Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Ok, 11 horas 35 minutos, estamos de volta com Unifiel 60 minutos. E agora nesse bloco, aqui com a Cris. Cris, nós vamos falar um pouquinho sobre ambiente de trabalho. Cris, o ambiente de trabalho está diretamente ligado aos resultados dos colaboradores, né? Por quê? Olha, o dia tem 24 horas. Um terço desse período de 24 horas, umas 8 horas mais ou menos, nós passamos dormindo. O outro terço nós passamos com a nossa família. E um terço tão valoroso do nosso dia nós passamos no nosso ambiente de trabalho. Cris, como é que nós podemos fazer para conseguir um ambiente de trabalho agradável, em que a gente possa produzir feliz? Então, o primeiro passo que eu acho assim que é muito importante é você ter noção de que um ambiente de trabalho ele é um ambiente coletivo. Por mais que você tenha a sua mesa, a sua estação de trabalho, mas é um ambiente coletivo. Então, nós temos que ter postura para agirmos nesse ambiente coletivo. Nesse espaço, existe... não é dizer que você vai ser 2, 3 pessoas. Não é isso, porque nós somos uma pessoa única que temos várias capacidades, né? Então, nesse espaço de pessoa que você está no ambiente, você não pode ter ações exageradas em nenhum momento, em nenhuma postura sua. Por quê? Toda ação sua refletirá na ação, no sentido do seu colega de trabalho, da sua chefia, de quem estiver próximo de você. Da mesma forma, a ação dele refletirá na sua postura. Então, um ambiente de trabalho, ele precisa ser o mais agradável possível, porque você vai ter que estar ali desenvolvendo, né, as suas capacidades técnicas para a função que você ocupa. Isso vai fazer você despender uma energia para isso. Imagine se, além de você despender energia para fazer a sua função técnica, você ainda tiver que despender uma energia com um ambiente que você não se sente bem, claro, que você não gosta. Uhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que um salário altíssimo é o suficiente para ela estar exercendo a função em qualquer lugar, em qualquer situação. E não é. Porque o salário alto, ele vai suprir a sua satisfação por um período pequeno, por um período no máximo de 6 meses. Né? Vamos supor que alguém trocou de função, né? Eu tinha um ambiente de trabalho, fui para outro ambiente de trabalho com um salário muito melhor, muito maravilhoso. Mas o ambiente de trabalho é muito conflitante, muito estressante, muito desagradável. Você só vai sentir satisfação por essa troca por no máximo 6 meses. Comprovadamente isso. Certo. Depois de 6 meses, você vai começar a entrar num limite de estresse que ele vai te matar a cada dia. E o seu dinheiro não vai valer mais. Ou seja, chegando naquele ambiente, está todo mundo de cara feia, vamos dizer a palavra certa, todo mundo tentando puxar o seu tapete, aquele ambiente com a energia bem negativa, ninguém se conversa, ninguém vai tomar um cafezinho junto, isso prejudica. Não adianta você ganhar um belo salário
se aquele dia seu é totalmente tomado por uma tristeza enorme, né? Não vai ter depois dinheiro suficiente para pagar as doenças que você vai somatizar no seu corpo físico. Isso vai mexer na tua produtividade também, não vai? Sem dúvida. Você vai passar a produzir muito menos. Muito menos, a sua criatividade vai cair muito, então vai ser muito ruim. Então, no ambiente de trabalho, tem as coisas que podem e que não podem. Então, assim, aí eu falaria um pouquinho, por exemplo, sobre etiqueta. Certo. Né? Etiqueta, ela era vista como uma regra, um modo de agir da burguesia, né? E etiqueta não é uma forma de burgueses ou de uma classe social específica vivenciar. Olha, etiqueta, dá licença um pouquinho, Cris. Etiqueta, para mim, tem sinônimo de frescura. É isso? Não, etiqueta não é frescura. Realmente, ela, em alguns momentos, ela foi tratada, ai, quanta frescura, isso não é frescura. Etiquetas são regras de comportamento, né? São regras que, assim, o ideal é que você não trate dessas regras como assim, então eu vou trabalhar, eu me visto de regras no ambiente de trabalho. Aí quando eu tô no happy hour, eu me visto de regras. Não, o ideal é que elas são regras. Você aprende etiqueta. Não é uma coisa assim que vai ser absurda. O ideal é que você absorva esse conhecimento e use ele diariamente no seu dia a dia. Começando lá no pré-primário, quando a professora te ensinou as palavrinhas mágicas. Então, as palavrinhas mágicas, elas são mágicas e eternas. Elas nunca mais deverão sair da sua vida. É uma regra de etiqueta. Que são aqueles combinados que a professora faz, né, com o aluno pequenininho, né? Isso. Bom dia, com licença, desculpe, boa tarde. Essas palavrinhas, elas existem e elas devem ser usadas diariamente. Então, assim, eu diria assim, para o profissional, em qualquer área, dentro do perfil técnico que ele atua, sem uma postura, sem uma etiqueta, dificilmente ele segue à frente no caminho do sucesso. Uhum. Então, no ambiente de trabalho, você está dividindo as pessoas, você tem que ter... você está com aquela pessoa todo dia. Como que você entra e você dá um bom dia? Eu estou de mau humor. Sei lá, briguei com meu marido, estou passando por um problema sério, um problema grave, não sei o quê. Você chegou num ambiente de trabalho onde aquelas pessoas têm os conflitos íntimos delas, cada uma tem o seu, como você está tendo o seu. Você chega e dá, bom dia. Xoxo. Bom dia, Xoxo. Ninguém. Você não sabe como a outra pessoa tá. Você tem que ter a polidez de falar, bom dia. Bom dia é um cumprimento. Você está cumprimentando a pessoa. Então, você não cumprimenta uma pessoa dessa forma. Porque se você cumprimenta dessa forma, você está dizendo para a pessoa, você está dizendo para ela, eu não estou bem na sua presença. Você não chega para uma pessoa que você ama e fala assim, oi, tudo bem? Quando você chega perto de alguém que você ama, você fala, oi, tudo bem? Porque é uma satisfação você receber aquela pessoa. Então, no ambiente de trabalho, você tá dividindo uma convivência. Então, a pessoa, ela tem o conflito íntimo dela, você tem o seu. Então, um mínimo da regra de convivência comportamental é você manter uma polidez. Quais são os outros tipos de etiqueta que você pode citar no ambiente de trabalho? Então, no ambiente de trabalho, é uma etiqueta... Eu acho que a etiqueta deveria ser para todos os momentos da vida da gente. Uma dica que eu dou importante é você absorver esse comportamento no seu dia a dia, porque dessa forma você não vai precisar se policiar da regra de etiqueta.
porque ela vai passar a Vai ser fazer parte natural. da sua vida. Uhum. Então, que nem às vezes a gente vê uma questão, por exemplo, assim, a pessoa é extremamente polida no ambiente de trabalho e, infelizmente, nas suas relações íntimas, pessoais, ela é uma pessoa grossa, estúpida. Não é legal isso. Você tem que ser polido em todos os momentos. E com as pessoas que você convive pessoalmente, que são pessoas que você escolheu para estar na sua vida, mais ainda. Mas no ambiente de trabalho, então assim, por exemplo, o bom dia, ele tem que ser dessa forma que eu falei, ele tem que ser um bom dia, talvez não pode ser um bom dia que você chegue lá pulando e cantando, mas tem que ser um bom dia agradável para todas as pessoas. Celular. Hoje, celular é um instrumento que não tem como separar o ser humano do celular. Já faz parte. Faz parte. Como a mão, a cabeça, o celular faz parte. Algumas empresas não permitem, mas mesmo a empresa que permite, por exemplo, o celular, a campainha do celular, ela tem que estar o mínimo possível ou no vibracal. A fala do celular, por exemplo, você vai atender uma ligação, você não pode fazer uma discussão de relação, uma DR, no celular no ambiente de trabalho. Todo mundo ouvindo aquela discussão ali, entrando naquele clima, naquela energia. Né? Naquela energia. Não dá. Né? No máximo, assim, se você se permite que você atenda o celular no ambiente de trabalho, é coisas rápidas. Sim, pois não, tá, é isso, não, ou de repente você precisaria ter deixado algo e você esqueceu. Não, realmente eu esqueci, está em tal lugar assim, você vai lá, pega e pronto. E aí você também, é essa questão, porque ninguém precisa assistir isso, né, uma discussão, uma briga, ou você de repente, se você tá por um momento difícil, passando por uma situação complicada, saia do ambiente de trabalho, no corredor, no banheiro, em algum momento, se você precisar chorar, precisar alguma coisa, atenda separadamente. Porque senão, você constrange o ambiente de trabalho. Nesse constrangimento, as pessoas, você não sabe o nível de inteligência emocional de cada pessoa. Sim. De repente, você está constrangendo aquele ambiente, você desequilibra um outro profissional totalmente. Porque ele não sabe lidar com afetando a produtividade dele naquele dia, inclusive. Afetando a produtividade e sem contar que essa desestruturação do ambiente, ela está sendo vista pelo seu superior imediato. E acaba influenciando na avaliação da sua pessoa. Claro. Né? Então, essa é uma posição do celular. Então, ele tem que estar com a campainha baixa. Outra questão, por exemplo, você sai do ambiente, se você não for levar o celular, ele não pode ficar tocando. Aí ele fica lá gritando 3 dias, o seu colega de trabalho está do lado, vendo seu celular, não pode. Sempre pensar no coletivo, né? Isso. Acho que outra questão, outra questão, por exemplo, você está na empresa, a empresa te contratou, você é o profissional que ela escolheu para estar naquela área. Então, naquela área, você representa a empresa. Então, você vai atender o telefone da empresa. Então, você tem que ter postura para atender aquele telefone. Porque não é o telefone da sua casa, não é seu telefone íntimo. Então, você também não vai atender o telefone, alô, bom dia. Não. Você vai falar o nome da empresa, você vai falar quem você é e você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma postura adequada para o ambiente de trabalho, né? Outra questão que entra a palavrinha mágica, que é, por exemplo, a licença. Você, no ambiente de trabalho, às vezes você fica tantas horas com o seu colega de trabalho que você acaba tendo uma grande intimidade com a pessoa. Mas ele está ali dividindo o dia a dia com você. Então, por exemplo, o profissional está trabalhando, você precisa falar com ele, você não chega já chamando a pessoa e tratando do assunto. Porque ele está fazendo o trabalho dele. Então, seria de bom senso você chegar perto do profissional, mesmo você tendo muita intimidade com ele, e falar assim, com licença, fulano, eu precisava que você me ajudasse nisso, que você visse isso, que você visse aquilo, etc e tal. Né? Porque isso acaba trazendo uma convivência melhor, porque às vezes a pessoa está tão concentrada. Aí você chega e interrompe rapidamente a pessoa, acaba trazendo um constrangimento.
Você não sabe como o outro está preparado naquele dia, ou como está a situação emocional dele naquele dia, e ele acaba se conflitando com isso. Então, o ideal é que fosse dessa forma. Ah, que bom, muito bom. 11h49. Esse é o Unifiel 60 Minutos. Estamos hoje falando aqui com a Cris Cássia a respeito de postura dentro da empresa. Estamos falando de ambiente de trabalho. Muita gente participando pelo Facebook. Pois não, Raquel. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão do assédio. Como isso é ainda nesse mercado de trabalho? Como é que funciona a questão do assédio? Tanto moral... No ambiente da empresa, lá dentro. Como lidar com isso, né? Tem que ser de uma forma polida, mas como buscar soluções para isso, como identificar isso e como... Agir, exatamente. No dia a dia, como a gente falou, nem todas as pessoas estão preparadas emocionalmente, então a gente tem que considerar isso, né? Acontece no ambiente de trabalho de às vezes você está constrangido, passar por situação constrangida, e na vida, não é também... Não é só dentro ninguém da empresa. É perfeito, e nem quem detém esse conhecimento, quer dizer, não é porque eu detenho esse conhecimento que eu sou 100% todos os dias. Claro que vai ter um dia que eu também não vou conseguir ter o domínio das minhas emoções, e assim como todas as pessoas. O assédio, ele passa a ser assédio quando ele começa a atingir diretamente, pessoalmente, a minha... deixa eu reformular aqui. Quando ele começa a atingir a minha pessoa. Então, que nem aquela outra... colega, ouvinte, que falou sobre o mau humor do chefe, né? Ele pode ter o mau humor dele todos os dias, é da pessoa dele, né? Então, ela foi lá, ela trabalhou, talvez ela já se acostumou com isso. Só que o mau humor dele não pode atingir a pessoa dela. Porque se passa a atingir a pessoa dela, isso é assédio moral. Certo. Então, assim, ele é mal-humorado. Então, ele tem o costume de responder rispidamente, ele não é sorridente, ele tá sempre de cara feia, de cara fechada. Isso, perfil dele, característica dele, o perfil dele. Agora, ele não pode me agredir a minha pessoa. Então, chegar, eu falar bom dia, ele olhar na minha cara, tipo, bom dia por quê? Aí já tá, peraí. Isso aí já está voltando para a minha pessoa. Né? Se ele responder um bom dia seco, ponto final. Outra questão é quando, por exemplo, todas as pessoas são passivas de erro. Então, no ambiente de trabalho, erra-se. Então, assim, quando a gente trata do erro, é natural. Pode até, por exemplo, se for um erro grave e trazer prejuízo, a chefia que está nesse comando, ela vai estressar, porque ela vai ter que lidar com um prejuízo, ela vai ter que justificar, ela vai ter que reformular, então, às vezes, acaba explodindo naquele momento. Mas, e corrige-se, chama-se para uma conversa, você não podia ter feito isso, olha, vamos reformular, vamos ver, não sei o quê. Agora, o que não pode é, diante de todas as pessoas, constranger. Olha, você é culpado desse erro, onde já se viu que você estava com a cabeça quando você fez isso. Isso é assédio. Ou seja, para dar uma bronca, dá a bronca em particular. Se for para elogiar, elogia na frente de todo mundo. É isso? Seria a postura do líder, né? Isso sempre. Isso seria a postura do líder. Agora, a pessoa... É um sofrimento muito grande quando você é assediada moralmente. É um constrangimento absurdo. Então, eu acho assim, você tem que ter noção disso e buscar ajuda. Né? Se não sente confiança dentro, porque tem a hierarquia, né? Então, assim, se você tiver uma conversa com o seu chefe, olha, essa postura, eu não estou achando adequada, tal. Não surtir nenhum refeito, ou você não tem esse acesso, você busca um superior ao seu superior. Caso você não tenha essa acessibilidade, o ideal é que o RH da instituição, da empresa, estivesse preparado para receber essa denúncia, né? Que seria o mais correto.
né? Ou uma ouvidoria, Sim. né? Que recebesse e analisasse isso. É o mais correto. Agora, em uma instância maior ainda, aí é busca de ajuda profissional mesmo, né? O Ministério do Trabalho ou um advogado trabalhista que vai poder orientar e verificar todas essas questões. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa hoje. Queria agradecer muito a presença aqui da Cris Cássia, que falou muito lindamente aqui para nós a respeito de secretariado executivo, também sobre postura dentro do ambiente de trabalho. Agradecer a jornalista Raquel Duarte, que esteve conosco até agora. E dizer que o Unifiel 60 Minutos é produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, que também no passado passou por problemas, as empresas passam por problemas, né? Mas está se revigorando, está se revitalizando. No ano passado já formou mais de 1.500 alunos. Estamos aqui prontos para continuar o trabalho e desenvolver ainda mais o estudo, o conhecimento na nossa região para aqueles que querem ter uma carreira forte, uma carreira sólida em várias áreas do conhecimento. Esse é o Unifiel 60 Minutos. Um abraço e até segunda-feira. Rádio Nova Difusora AM 1500